A função que a gente vai testar vai se chamar getFactorial. Então a gente pode começar escrevendo uma primeira asserção que verifica se a getFactorial realmente é uma função. Para fazer isso, a gente vai inserir a invocação de um método test. Esse é o método do Jest que você mais vai usar. A função dele é executar os testes que você escrever. Esse método vai receber dois argumentos: a descrição do teste, que é uma string, e uma função de callback que vai encapsular o código do teste que a gente escrever. Aqui na descrição, a gente vai inserir que a getFactorial deve ser uma função. Então, getFactorial should be a function. E dentro da função de callback, a gente vai invocar um método expect do Jest. Esse método vai checar se o valor que ele recebe como argumento dá match com alguma condição que a gente escrever. O valor que a gente quer testar é a função getFactorial, então a gente só passa a getFactorial por referência como argumento desse método. E agora, a gente precisa especificar que tipo de asserção o expect deve fazer. Então a gente vai encadear nele uma invocação do método toBeInstanceOf. O toBeInstanceOf vai receber como argumento o construtor do objeto que a gente está testando, que é function. E agora, como que a gente executa esse teste e vê se ele passou ou falhou? Eu vou pressionar Ctrl aspas para abrir o terminal e a gente vai executar um npm run test watch. Com esse comando, a gente faz o Jest escutar todo o arquivo que termina com .test.js. Ele exibiu essa mensagem dizendo que a nossa suíte de testes deve conter pelo menos um teste, porque eu não salvei esse arquivo. Se a gente salvar, ele executa o factorial.test.js e ele está dizendo que esse teste getFactorial should be a function falhou. E ele falhou aqui na linha 2, no ponto onde a getFactorial é referenciada. Por que falhou? Porque quando a gente referenciou a getFactorial, esse reference error foi disparado dizendo que a getFactorial não foi definida. Ou seja, primeira etapa do TDD executada com sucesso. A gente escreveu um teste que falha e assistimos ele falhar. O nosso próximo passo é implementar o mínimo de código possível que faça esse teste passar. Então no topo do arquivo de teste, a gente pode declarar um import getFactorial from _, ou seja, o mesmo diretório factorial. E a gente não precisa inserir o .js desse arquivo justamente por ele ser um arquivo JavaScript. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que o teste continua falhando, mas agora o motivo pelo qual o teste falhou é outro. Você vê que essa setinha vermelha agora está abaixo do toBeInstanceOf. E o Jest está dizendo para a gente que o esperado era receber um function constructor, mas o construtor recebido foi um object. Como assim? Olha só, a gente está importando um módulo aqui, mas esse módulo está vazio. E quando um módulo está vazio ou não exporta algum código, automaticamente ele é importado como um objeto. Se aqui nesse arquivo a gente declarar um console.log, passar uns asteriscos para identificar o output dele no terminal, e como segundo argumento a gente passar getFactorial, se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que o console.log na linha 4 exibiu os asteriscos e o objeto em branco. Por isso que o constructor recebido foi object. Então, qual que é o mínimo de código que a gente tem que implementar para fazer esse teste passar? Eu vou remover esse console.log daqui, vou salvar e no factorial.js a gente vai exportar com o export default uma arrow function. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que o teste passou. Então a segunda etapa desse ciclo foi cumprida com sucesso. A gente fez o teste passar, escrevendo o mínimo de código possível. A terceira etapa, o refactoring, ainda não faz sentido até aqui. A gente escreveu muito pouco código para pensar em refatorar agora.